de aprendermos um pouquinho a parte científica, né, da psicologia em relação aos direitos humanos, né, a qual você está defendendo. E, assim, é importante para que os alunos nossos aqui, que são do ensino médio, muitos deles almejam ir para uma universidade pública igual nós, né, frequentamos, né, você ainda mais ainda que está indo para doutorado, né? Então, tem a palavra aí conosco. Muito obrigado desde já. Bom, obrigada, Hudson, pelo convite, pela oportunidade também. Falar sobre a psicologia, falar sobre Palestina, falar sobre direitos humanos, é sempre um prazer e também um dever, né, enquanto militante que eu sou, né, e sabendo também dos interesses dos alunos pela questão da psicologia e tudo mais, né. Bom, assim, eu vou, depois de agradecer a todos que estão aqui participando, a todos os professores também que estão ouvindo, e a todos os alunos e alunas também que estão participando, e o meu lamento profundo pelos alunos que não podem estar aqui por uma questão de não acesso à questão da internet, essa exclusão digital que a pandemia acabou provocando, né? E a falta de acesso à possibilidade de um conhecimento, de uma troca de ideias e tudo mais, né? Bom, assim, esquematicamente, eu vou me apresentar um pouquinho, pessoalmente, depois falar um pouco a questão da psicologia, do meu lado profissional. Às vezes até para uma questão de roteiro, eu olho aqui a estrutura da minha fala, tá? Uma cópiazinha, uma colazinha para mais ou menos seguir. Então, meu nome é Ajan Sadkiadi, em árabe, bem complicadinho, é Esjen Sedik Edi, e eu sou filha de palestinos, de pai e mãe palestinos, que estão na diáspora palestino-brasileira, ou seja, pessoas que saíram da Palestina a partir da Resolução 181 da ONU, que dividiu, assim, pelo menos a recomendação de dividir a Palestina histórica num Estado judaico-israelense e num Estado árabe-palestino. O problema é que essa recomendação da ONU ela foi efetivada pelos israelenses, mas o Estado de Israel se estabeleceu, mas o Estado da Palestina ainda não se estabeleceu até o momento, apesar das nossas lutas há 72 anos, porque isso aconteceu em 1948, e bom, os meus pais, eles foram fruto disso que agora nós chamamos de ocupação israelense na Palestina, né? Ocupação, inclusive, dos discursos, porque às vezes as pessoas não conhecem a Palestina, mas conhecem Israel, e na verdade, Israel existe lá há 72 anos, a despeito do discurso bíblico, mas enquanto a Palestina existe há pelo menos 10 mil anos, e uma comprovação arqueológica dessa é a própria cidade de Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, onde já existiam palestinos desde então. E, enfim, e os meus pais, eles são fruto dessa expulsão de palestinos da própria terra deles, né? E, enfim, meus pais abandonaram tudo que tinham lá, familiares, pessoas queridas, a própria terra, e vieram fazer e tentar a vida aqui no Brasil. Então, eu sou fruto dessa história, né? Tá travando aqui? Bom, eu vou dar continuidade. Então, eu sou fruto dessa história, e isso também tem relação com a psicologia, que eu vou abordar um pouquinho. Eu me formei em psicologia em Mato Grosso do Sul, e depois fiz o mestrado em educação na Mato Grosso do Sul, a mesma cidade do Hudson, e depois fui para Campo Grande fazer o mestrado em educação, comecei a trabalhar em psicologia, e agora eu estou fazendo doutorado aqui
E agora, a gente está travando? Como eu faço? Bom, aqui para mim está normal, acho, né? Não sei o pessoal, deve ser a questão da internet, né? A internet não está igual para todo mundo, né? Ah, tá bom. Não, é porque aí eu posso me aproximar da internet aqui em casa, se quiser. Bom, então vou dar continuidade. Bom, e aí, assim, a psicologia, tá travando, tá normal, então vamos dar continuidade. Depois, qualquer coisa, como tá gravando, né, o pessoal vai ter acesso também à gravação. Então, a psicologia, o Hudson me falou que tem alguns alunos aqui interessados em fazer psicologia, de preferência, claro, numa universidade pública. Esperamos que o atual governo não prejudique mais ainda do que já está prejudicando as universidades públicas e não privatize as universidades, porque a educação é um direito nosso, já que a gente está falando de direitos humanos, a educação também é um direito humano, é um direito básico, né? E as universidades públicas, elas garantem esse direito à educação. Bom, e aí eu vou falar um pouco da psicologia. Eu sei que a psicologia, muita gente conhece a psicologia clínica, que é a psicologia do consultório, a psicologia freudiana, né? Todo mundo, Freud explica, tal. Então, é uma psicologia mais individual, de atendimento psicológico, os psicólogos com jaleco, né? Atendendo nos seus consultórios. Essa psicologia é muito conhecida, é a mais conhecida, né? Então, assim, muita gente faz psicologia ou começa a fazer psicologia pensando, mas eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de conversar, as pessoas sempre desabafam comigo, então isso me faz, me dá vontade de fazer psicologia. Eu acho que eu tenho perfil para ser psicóloga, para ser psicólogo, né? Eu acho também tem que desmistificar que psicólogo que faz psicologia é homossexual, que é uma desses preconceitos e dessa bobagem que existe aí, né? Como se as profissões mais exatas, engenharias, etc., fossem mais para homem, e essas profissões mais do cuidado, a pedagogia, a psicologia, fossem para mulher, né? Mas isso é uma naturalização, tem muitos psicólogos que são hétero ou são homossexuais, isso não importa a questão de gênero, para ser psicólogo, né? Não é isso que é o fundamento, é a sua capacidade de escuta, a sua sensibilidade e os seus estudos, com certeza que vão te dar propriedade para essa profissão. Bom, e aí, assim, eu particularmente, eu sou da psicologia social, né? Então, não sou da psicologia clínica, não trabalho com consultório, não atendo pessoas, né? Eu sempre trabalhei na área acadêmica, sempre dei aulas, e a minha área, a minha corrente teórica sempre foi a psicologia social. A psicologia social, ela está mais voltada, um dos temas aqui, que é a questão dos direitos humanos, também está voltada para a questão das políticas públicas, ou seja, políticas que vão tornar os direitos humanos mais acessíveis para as pessoas, né? Os direitos humanos enquanto saúde, educação, moradia, alimentação, educação, né? Então, são os pilares dos direitos humanos. O que a gente precisa ter? Uma boa alimentação, uma boa saúde, uma boa educação, condições básicas de moradia. Isso é o que a gente tenta promover através dos direitos humanos, que não é fácil, né? E, assim, independentemente, nós precisamos falar do atual governo, porque o atual governo está sendo bastante, está retrocedendo muitos direitos garantidos para as pessoas em termos de emprego, de saúde, de educação, de moradia, de alimentação. Então, a gente vê mais pessoas desempregadas, a gente vê mais pessoas sem educação, o próprio fato do que aconteceu, que o Hudson me comentou, de 150 alunos que poderiam estar ouvindo aqui a live, e na verdade uma média de 30 alunos, ou seja, é só um quinto que está ouvindo essa live, isso é muito preocupante,
né? Na verdade, com a pandemia, o governo deveria dar condições para que os alunos assistam às lives, eles não podem perder o conhecimento, não podem perder a oportunidade de estudo, a oportunidade de trocar ideias, então eles vão ficando para trás, né? Então eu fico pensando, quando o Hudson me falou, eu fiquei bastante preocupada, bastante incomodada com essa situação de exclusão digital e que o governo estadual, municipal ou federal deveria se responsabilizar para tornar acessível a educação a esses sujeitos que estão excluídos da educação por motivo da internet. Então, esse fato é bastante preocupante. Eu, como psicóloga social, me preocupo com esse tipo de dilema, né? Como que é uma exclusão desses alunos no processo educativo. Né? Então, a gente se preocupa com esses debates, né? Como é essa perda de um processo educativo, essa perda de conhecimento, tá? Bom, então, a psicologia social, ela está ligada às políticas públicas, ela está ligada aos direitos humanos, ela está ligada aos movimentos sociais, né? E, particularmente, em relação à corrente teórica, né, teoricamente falando da psicologia social, ela se preocupa em como a sociedade interfere na nossa personalidade, tá? Interfere no nosso psiquismo ou na nossa psique, tá? Então, por exemplo, o Hudson me comentou que vocês tiveram uma live sobre depressão, né? Bom, eu não vi a live, mas eu conheço minimamente como a psicologia tradicionalmente discute a depressão, tá? Que eu, particularmente, tenho bastante críticas a essa forma de discutir depressão, tá? Bom, não conheço, mas eu vou falar a partir das experiências que eu tenho, tá? Muitas vezes, a depressão, que é um problema psíquico, um problema de cunho psíquico, ela é tratada como se fosse algo individual, tá? Ela pode ser algo individual também, mas não é apenas individual, né? Bom, a pessoa tem uma tendência depressiva, tem uma personalidade depressiva, ela tem uma disfunção, ela tem uma questão genética que a predispõe para a depressão, ela tem questões neurológicas, neuroquímicas, então, por exemplo, o cérebro dela não está produzindo serotonina, não está produzindo adrenalina, e isso deixa ela mais depressiva, tá? Isso é um dos olhares, e é o olhar mais comum a respeito da depressão, por exemplo, tá? Porém, como que eu, enquanto psicóloga social, vejo a depressão? Né? E aí tem vários graus, tem a depressão leve, a depressão moderada, a depressão grave. Nós temos estruturas de personalidade depressivas, ou seja, pessoas que desde 12 anos já têm uma personalidade depressiva, que isso já é mais Freud, psicanálise, que discute a personalidade depressiva. E as pessoas estão mais depressivas agora, né? E aí eu penso, por que as pessoas estão mais depressivas agora? Que sociedade é essa que está deprimindo as pessoas? Né? Então, é esse meu olhar. Né? Por que na época dos meus pais as pessoas não eram tão depressivas ou tão deprimidas? E agora as pessoas estão mais depressivas, estão com mais ansiedade, estão com mais fobias, estão com mais transtorno de pânico. Que sociedade é essa que está gerando esse tipo de doença? Ou esse tipo de transtorno psíquico? Então, a psicologia social, ela vai pensar nessa sociedade, tá? É uma sociedade excludente, é uma sociedade que discrimina quem é diferente, é uma sociedade que está com os vínculos, as relações humanas estão cada vez mais frágeis, você tem mais dificuldade de encontrar um amigo com quem confiar, com quem desabafar. Então, essas relações líquidas, que o Zygmunt Bauman vai falar,
esse amor líquido, esses afetos líquidos, que você já não tem uma solidez, né? Você não sabe em quem você pode confiar, você está sobrecarregado com tantas atividades, e a pandemia também provocou isso. Deixa eu só um minutinho, só abaixar aqui o celular. Então, você não sabe, você tem dificuldade para estabelecer relações, né? Com as redes sociais, tudo se tornou muito competitivo, né? As pessoas estão preocupadas com quantos likes tem, quantas curtidas. Esse mundo do espetáculo, esse mundo da aparência, se você não tem aquela roupa, você não entra naquele grupo, se você não tem aquele celular, você não consegue namorar aquela garota. Bem a grosso modo, as pessoas estão muito ligadas a essas questões materiais, né? E há uma grande frustração nesse processo, né? As pessoas não conseguem se encaixar nessa sociedade, né? As pessoas se sentem só, se sentem desamparadas, se sentem abandonadas, né? Aqui em Ribeirão, por exemplo, tem um alto índice de suicídio de adolescentes. Não sei, por exemplo, como é em Mogi das Cruzes, tem um shopping aqui que eles até fecharam por um tempo. Já teve uns 10 suicídios de adolescentes. Então, o que é isso, né? Essa falta de sentido na vida. Então, é isso que a gente se preocupa também, né? O que está acontecendo que está sendo tão... As pessoas não estão conseguindo um foco, um objetivo, né? Algo que motive elas a prosseguirem, né? E a juventude que está aí, ela vai se deparar com esse mundo que, desculpa falar, está cada vez mais difícil, né? Em termos de relações humanas, em termos de emprego. Então, a gente tem que pensar sobre isso e nos fortalecer diante disso, né? Por isso a importância de vínculos mais saudáveis, de amizades mais sinceras, de pessoas com quem você pode se apoiar, da união familiar, da união dos colegas de trabalho, da união dos coleguinhas de escola. Isso nos fortalece, essas relações humanas nos fortalecem. E quando elas estão fragilizadas, as pessoas tendem a deprimir, por exemplo, ou a criar algum transtorno, ou a ter pensamentos suicidas, né? Esse sentido pela vida se perde, né? O jovem, às vezes, ele não consegue pensar nesse sentido para a vida. Então, a psicologia, juntamente com os direitos humanos, ela tem que promover esse processo. Ela tem que ajudar para que esses direitos humanos sejam garantidos. Os direitos humanos estão lindos no papel, né? Eles estão muito bem colocados, muito bem promulgados, mas ainda há muita luta para que eles sejam garantidos, né? E se a gente acompanhar as pautas do governo, a gente vê que os direitos das pessoas, direitos básicos das pessoas estão sendo perdidos a cada dia. Então, a gente precisa pensar que sociedade é essa, que governo é esse, e como a gente pode se articular e se juntar para que esses direitos sejam minimamente garantidos para as pessoas sobreviverem, para as pessoas viverem, né? Para os jovens conseguirem entrar na universidade pública, né? Para os idosos terem direito aos seus direitos, né? Terem, assim, garantia dos seus direitos, né? Para que os adultos, como os professores aqui, não tenham que trabalhar em 3 jornadas de trabalho por dia, porque isso é adoecedor, né? Isso nos traz o síndrome de burnout, traz tantas doenças doenças de trabalho, né? Doenças laborais. O professor, eu também sou professora, é uma vida difícil, né? É bastante trabalho, é bastante informação, é bastante conhecimento que a gente tem que estar sempre buscando. Então, esses direitos humanos, a gente tem que pensar sobre eles em todos os sentidos, né? O direito humano para as pessoas negras, os direitos humanos para as pessoas indígenas, os direitos humanos para as pessoas sem teto, né? Os direitos humanos para as pessoas do campo, né? Os direitos humanos para as pessoas com deficiência, os direitos humanos para as pessoas com transtorno mental, né? Os direitos humanos para as pessoas nas cadeias, que mesmo as pessoas que no julgo
bandido, ladrão, elas também têm seus direitos. Os direitos para os idosos, né? Então, são muitos grupos que estão tendo os seus direitos violados há muito tempo no Brasil, não é de agora, né? E como a gente faz para pensar sobre isso? Para pensar sobre isso. E eu acho que a primeira coisa é mudar o nosso olhar, né? É o nosso olhar. A gente está um pouquinho cego, digamos assim. A gente tá no ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Nós estamos cegos, cegos pelo ódio, né? Cegos pela discriminação, cegos pelos preconceitos, né? Então, tem uma cegueira aí que eu acho que é a cegueira da insensibilidade, né? A cegueira de a gente não perceber o outro que precisa da gente, né? A gente já está achando que essa violência que está aí, que xingar as pessoas nas redes sociais, assim, é uma coisa banalizada, né? Uma coisa banalizada. A gente está indiferente ao que a gente vê. Ah, tá xingando, qual o problema? Né? Tem um mendigo na rua, qual o problema? Então, bom, o Pedro, ele perguntou se pode fazer perguntas. Pode fazer. Você citou vários pontos muito interessantes. Eu vejo uma perda de identidade até da sociedade. A gente está vendo estamos vendo os casos, por exemplo, do vereador negro que coloca como primeiro projeto acabar com cota, ou de pobres que lutam para que seus direitos sejam extinguidos, ou essa ascensão da galera negacionista e fundamentalista, e, ao meu ver, um tanto quanto hipócrita, e fomentando a cegueira e a não ciência. Eu sou cientista, eu não... Eu quero dados, eu quero saber cientificamente como é que funciona. E a sua área das ciências sociais é isso, é estudar, entender, não é? Eu gostaria de saber como trabalhar esses pontos. Complexos, né? No mínimo complexos. Bom, eu acho, Pedro, que é o seguinte: a gente está numa guerra discursiva, né? Quem domina o discurso domina as consciências. É uma disputa de narrativas, né? Então, aquilo que fala é aquilo que o aluno vai pensar e, consequentemente, é aquilo como o aluno vai agir, né? Então, eu faço análise de discurso, né, na tese de doutorado. Então, assim, o discurso, a linguagem, a comunicação, ela vai formando o mundo, né? Bom, às vezes dá um sentimento de impotência, né? Porque a gente está vendo um movimento, talvez, de direitização do mundo, né? A extrema-direita tomando grandes proporções, mas, ao mesmo tempo, a gente se encarrega da resistência, e é o que a gente pode fazer dentro dos nossos espaços, né? Promover esse tipo de reflexão de que sociedade é essa, né? E gerar os insights, né? Fazer os alunos pensarem, porque esse aluno ele vai também levar isso para a família, vai levar para os pais, não é um processo fácil. Não é um processo fácil mesmo, né? Agora, a gente precisa também entender o que está acontecendo, né? Você tocou nessa questão, por exemplo, dos negros, né? Que estão contra a cota. Assim, chega a ser muito louco isso, né? Chega a ser quase no âmbito do absurdo, assim. Mas eu acho que aí é um problema, como você tocou no começo, da identidade, né? As pessoas não se reconhecem enquanto pessoas negras, né? Ou não querem se reconhecer enquanto tal, né? Por quê? Porque também você se identificar enquanto uma pessoa negra,
O que é se identificar enquanto uma pessoa negra? É se identificar com o escravo, né? É se identificar com o ladrão, é se identificar com o bandido, porque é isso que aparece, né? Nos livros. No livro parece que, assim, o negro ou o africano, ele só existe a partir do momento que os europeus colonizaram e escravizaram eles, né? Os negros e os africanos, eles existem muito antes da escravidão. Mas o que os livros didáticos colocam? Apresentam os africanos, que não são necessariamente negros, apresentam os africanos como escravos. E essa associação, ela vira quase direta. A pessoa não quer se associar enquanto escrava. Ela não quer se pensar enquanto escrava. Por isso que fala, mas o negro é racista com ele mesmo. Claro, ele não quer se reconhecer dessa forma, né? Porque a referência que a gente tem do bom e do belo é o branco, né? Então, a gente vai fazer vários procedimentos para nos aproximar dessa ideia de branco, alisar o cabelo, né? Passar cremes que nos clareiam a pele, enfim, tudo que me aproxime desse branco, porque eu aprendi que o branco é o bom e o negro é o ruim, né? Agora, a gente precisa desconstruir isso, assim, mudar esse discurso, né? E falar, não, né? Os africanos têm uma história riquíssima, né? Tem uma história linda na África, né? A história da África que foi escondida, né? Mas os africanos, em termos de filosofia, de cultura, de ciência, têm uma riqueza que foi esquecida. Porque todos os nossos livros, a gente falando aqui de educação, de livros didáticos, os nossos livros didáticos são eurocêntricos. A referência é sempre o português, é sempre o europeu, né? Nunca é, e assim, uma paginazinha para falar do escravo, né, da escravidão no Brasil, depois uma paginazinha que fala da África, depois uma paginazinha que fala do indígena, mesmo com a Lei 11.645, né, a gente ainda está numa luta para colocar essas três etnias juntas, pelo menos juntas, e não como uma referência do português, né, como uma grande referência de civilização, grande referência de religião, grande referência de valores, né? Então, a gente precisa a gente fala desse giro decolonial, né? A gente precisa falar, opa, não, nós tivemos muitas histórias, né? Os indígenas têm uma riqueza cultural lindíssima, os africanos, que também construíram a nossa identidade brasileira, tem uma riqueza, e se a maioria daqueles que estão nas prisões são negros, porque tem uma história aí, né? Porque eles saíram da senzala e foram para as favelas, não tiveram condições de se ascender socialmente, agora está tendo essa ascensão. Mas é isso, né? E aí, por que o negro não quer se identificar enquanto negro, né? Porque o que ele aprendeu é que ser bom é ser branco, ser negro é ruim. Então, assim, e já tem muito material, Pedro, tem muito material, tem muita produção positiva, a gente depois pode até trocar material, mas, assim, resgatar essa identidade que foi enterrada, né? Propositalmente enterrada, para que a gente pense que o branco é a grande referência de humanidade, sendo que quando os brancos vieram aqui, mataram milhões de pessoas. Mataram 5 milhões de indígenas, para começar. E escravizaram negros. Então, assim, que humanidade é essa do branco? E aí, desconstruir isso e reconstruir uma ideia dessa nossa história que está perdida. E muita gente se identifica mesmo, né? Porque é isso que se passa, né? A gente tem a ideia da Branca de Neve, as princesas são sempre brancas, os olhos azuis, né? A pessoa não quer se identificar com... Mas agora que começaram a surgir as bonecas negras, né? Para resgatar essa identidade negra nas crianças, nas meninas crianças, né? E falar assim, não, a boneca negra é bonita, como a boneca branca, como a boneca indígena, como a boneca amarela, japonesa, né? A gente tem que valorizar essa diversidade humana, né? E parar com essa referência do branco como uma grande beleza, como uma grande referência de ser humano. Porque o que aconteceu mesmo foi um processo de desumanização. Desumanizaram os indígenas, desumanizaram as pessoas africanas, né? Com tanta morte, com tanto genocídio. É mais ou menos nesse sentido, né? A gente precisa resgatar, é uma questão de discurso, a gente precisa tomar conta desse discurso.
Eu acho que é isso. Bom, não sei se tem mais alguma. O interessante, né, é que a gente vê realmente essa identidade, né, então a gente pega aí a maioria do povo tem o cabelo alisado, não se assume como que né, a maquiagem, a gente vê várias mulheres, maquiagem mais claras, até homens, né, eu tenho um amigo que ele é homossexual, ele é negro, e na transformação dele, ele fica branco, porque ele fala que se ele for negro, ele não é bem visto, né? Então, são situações assim que é complicado. Sim, só para citar 2 exemplos bem rápidos, assim, que a gente se depara, por exemplo, situações, você vai tentar fazer um doutorado, por exemplo, com uma professora. Aí um rapaz que é negro, ele vai de terno, né? E aí a pessoa, mas por que você está de terno? Ele falou, mas eu sou valorizado porque eu uso terno, né? Se eu for um negro que usa uma roupa mais comum, eu posso ser abordado pelo policial da USP, né? Então, assim, como que precisa desses incrementos? E eu soube também, por exemplo, na clínica da psicologia, por exemplo, meninas que nunca viram o cabelo natural. Nunca. Desde os 3 anos, ela não se lembra, desde os 3 anos a mãe alisa, né? Então, ela não se lembra do cabelo dela natural. Imagina o processo de desconstrução disso. É bem interessante. Eu tenho um exemplo, a minha esposa, né? Minha esposa é negra, e ela até hoje, referente aos pais, né? Ela assumiu o cacheado, já vai para 6 anos, eu acho. E até hoje o pai fala, nossa, seu cabelo era muito mais bonito liso, né? Para minha sogra, quando minha sogra deixa o cabelo enrolado, o meu sogro também negro, ele fala, nossa, tá feio, parece uma neguinha, é desse jeito, né? Então é complicado, né? É bem difícil. Então, porque essa referência também do que é o cabelo bonito, né? Assim. Então, assim, é uma desvalorização da sua própria identidade. Você não quer, na verdade, não é que você não quer, você não aprendeu a valorizar a sua própria identidade, né? Então, esse processo, ele é um processo de enfrentamento, né? Eu também já tive muitos conflitos, eu sempre quis meu cabelo cacheado, sempre quis, mas eu fazia um enfrentamento, né? Mas por que você não alisa o cabelo? Mas por que eu tenho que alisar meu cabelo? Meu cabelo é cacheado, deixa meu cabelo cacheado, né? Mas é um enfrentamento. Oi, Jane. Como é que pronuncia o seu nome? Pode falar Ajan. Achan? Ajan. Ajan, tá bom, Ajan. Eu sou de uma década de muito preconceito. Eu acho que a década de 80 ela foi muito feliz em determinadas situações, mas ela também foi muito infeliz em outras situações. Eu sou de uma mistura bem assim, meu pai tem negro na família, meu avô é mouro, né, italiano calabrês, tem árabe também, então o cabelo ficou aquela coisa de bombril esticado, coisa horrorosa. E assim, hoje até trago esse trauma, eu realmente não saio da minha casa se eu não tomar meu banho, lavar meu cabelo, passar a minha chupinha, e ele está definitivamente liso. Tenho até dificuldade de ir na praia, porque ele se torna enrolado, e essas coisas são, assim, muito traumáticas. Por quê? Porque nessa década que eu te falei, que era da minha a juventude, o preconceito, não existia bullying, essas coisas legais, existiam só na prática, que as pessoas faziam com as outras. Se eu chegasse na minha casa e falar, mãe, estão tirando sarro do meu cabelo, era capaz de eu apanhar ainda por reclamar, porque era uma sociedade diferenciada. Então, não tinha essa questão de um cuidar do outro, pelo contrário, tinha a questão de um humilhar o outro. Nós não tínhamos muito envolvimentos com pessoas negras, por exemplo. Quem se considerava branca não tinha amizade, nem mesmo, muitas vezes, namoro. E quando se namorava, se olhava torto. Até tem na minha família um episódio muito triste de uma pessoa que queria namorar com uma pessoa negra, não foi aceito, apanhou ainda por cima,
estava namorando com pessoa negra. E a gente traz por causa da sociedade. Então, é o social que causa esses problemas, são ditos pela sociedade. Hoje, nós estamos num momento pós-crítico, inclusive até a gente fala muito isso no currículo, quando a gente fala em pedagogia, que eu dou aula para professoras na faculdade de pedagogia, e a gente vive, na realidade, o currículo hoje ele é integrado, né? Mas a gente vive um momento pós-crítico da aceitação, da multiculturalidade, do aceitar as pessoas que são, entre aspas, com opções diferentes da nossa, é a questão da humanização. Somos mais humanos nessa década. Apesar de existir muito preconceito, eu penso que nós somos mais humanos do que da década que eu era adolescente, que eu era criança. Meu cabelo foi esticado porque se eu saísse na rua com ele natural, se associava a alguns tipos de apelido que incomodavam. Era urso do cabelo duro, era bozolina, bozo, tinha a Maria Bethânia, que tinha aquele cabelo, mas era artista, são coisas diferentes, e outros pejorativos até piores. Me lembro que, coitadinha aqui, fiquei apaixonada por um rapaz lindo, maravilhoso, que disse que jamais namoraria com uma pessoa que tinha o cabelo de vassoura, palha de milho, aquelas coisas bem humilhava. E a gente não podia nem falar nada, porque não tinha psicóloga para amparar a gente. Não me lembro de suicídio também, viu, Achando? Não me lembro de pessoas suicidando-se. Morria-se porque era acidente de carro, usava-se muita droga, os adolescentes daquela época, com Cazuza, libertinagem toda, eu acabava morrendo nessas condições. Agora, falar que se matavam por problemas sociais, e olha que nós tínhamos muito, eu sofri muitos problemas sociais por causa do tipo do meu cabelo. Isso aí, olha, eu ainda era branca, imagina as pessoas que eram negras, então, e que tinham o cabelo pior do que o meu ainda. Era triste. Hoje eu acho que nós temos uma sociedade mais humanizada, pelo menos me parece, não tenho certeza. Não sei qual ponto de vista. Não, eu acho que nós tivemos avanço, sim. Eu acho que nós tivemos avanço. As pessoas estão podendo mais recuperar sua identidade, mostrar sua identidade, né? Já tem o pessoal com Black Power e com aquela, com aquela força mesmo, aquele empoderamento, né, da sua identidade. Eu acho que está acontecendo, mas assim é uma via de mão dupla, né? Está aumentando o preconceito de um lado, aumentando a resistência de outro, né? Eu acho que houve avanços, sim, tá um processo de humanização, acho que antes havia talvez mais preconceito. Agora, essa questão do suicídio, que talvez esteja mais presente agora, tem também uma relação com o fato de que nós estamos mais frágeis, né? As pessoas, os sujeitos estão mais frágeis, porque os vínculos estão mais frágeis, talvez a família, enfim, tem uma subjetividade mais frágil agora, que vai acabar desencadeando essa questão de um maior número de suicídio. As pessoas não aguentam, né? Antes a gente aguentava mais o baque, agora a gente não aguenta, né? Tem uma fragilização desse processo. E outra coisa, também retomando um pouco o que o Douglas estava falando, assim, eu acho que falta também, e aí o pessoal da biologia, né, que talvez tenha essa percepção um pouco mais crítica, uma explicação biológica, né? Porque assim, cabelo ruim, cabelo bom, não existe cabelo ruim, cabelo bom, né? Existe o cabelo... Oi, Heloíse. Não sei, tia. Bom, não sei o que a Heloísa está falando. Bom, assim, existe uma questão só para terminar aqui, aí alguém fala, mas existe uma questão de uma explicação biológica do cabelo, né? O cabelo liso, ele não sobrevive na África, né? O tipo de cabelo da pessoa negra é adaptada para o calor da África, né? Da mesma forma que os olhos mais claros, os olhos azuis, os olhos esverdeados, é porque na Europa não tem tanto sol, né? Então, os olhos mais claros, eles têm menos melanina, porque não tem um sol tão escaldante como tem na África. Isso tem uma explicação biológica, de adaptação do nosso corpo, senão a gente não sobrevive. Os árabes, eles têm um nariz um pouco maior, porque eles viviam no deserto,
e precisavam pegar o ar do deserto. E isso foi uma adaptação biológica, né? Então, esse cabelo, um cabelo liso na África vai cair. E a função dele é proteger a tua cabeça. Então, esse é o cabelo bom. Ele está protegendo a minha cabeça. É isso que importa, né? Não importa uma estética inventada do que é bom, do que é ruim, né? Essa é a função biológica do cabelo. Mas isso não é falado, né? Isso não é falado. Isso que também precisa ser discutido, inclusive com a biologia. Seu áudio. Jane, seu áudio está desligado. Desculpa, é a questão da hegemonia americana. Você quer ser o americano, você quer ser a mulher americana, o cabelo da mulher americana, os olhos do homem americano, Jesus Cristo que era árabe, com aquele cabelo liso, maravilhoso, com aqueles olhos claros, aquilo lá é muito para o nosso gosto. Ele era narigudo, cabelo preso, né? É essa hegemonia americana que pesa muito na nossa vida. Infelizmente, eles são, né? Americana e europeia. Mas eu acho que, pois é o Hitler, né, que queria raça pura, sei lá, essas coisas da história horrorosa aí. Mas, enfim, somos pessoas, somos humanos cheios de falha, cheios de ego, né, egocentrismo, e a gente, cada um acha que a nossa opinião vale mais do que a opinião do outro, e não respeitamos, muitas vezes, o fator comum. Eu acho que nós só ficamos bons quando nós ficamos velhos, e infelizmente o velho se aposenta, e aí a gente guarda tudo aquilo que é de bom, e aí o jovem começa a construir tudo de novo, é uma construção. Mas que bom. Que bom. O Igor, o Igor Tebas colocou uma pergunta para você. Eu gosto muito desse menino, viu, Aja? Ele é ótimo. Deixa eu responder para ele, eu vou pedir licença, adorei você. Apareça mais vezes, por favor. Pessoas como você, que nós gostamos de dialogar. Eu vou sair, porque agora no Centro de Mídias eu estou convocada pela Secretaria da Educação e vou me preparar para assistir a videoconferência, tá bom? Gratidão, um grande abraço a todos. Esses alunos são excelentes. O Igor, a gente tem um carinho especial pela característica que ele traz. Ele sempre foi assim, segundo as professoras que o conhecem faz tempo. E vai ser um ótimo representante da nossa formação. Até mais. Tchau, Dani. Obrigada. Beijo. Deixa eu ler aqui do Igor. Essa ideia de identidade pode vir também no patamar nacional, pois é visto que somos cada vez mais uniformes nas influências de outros lugares, seja com os filmes americanos, perfumes franceses, e o nosso próprio presidente reverenciando a bandeira americana. Isso nos coloca novamente como mais um país colonizado? Bom, exato, é isso mesmo, Igor. Nós continuamos colonizados, né? É isso que eu discuto também. Agora existe a psicologia decolonial, né? Por quê? O problema é que nós não somos colonizados politicamente, geograficamente, em termos de terras, né, como foi em 1500, até lá por volta do final do século XIX, 1800 e pouco, né? Mas nós não continuamos colonizados, nós continuamos coloniais. Ou seja, a gente continua pensando com esses valores que são do outro. E esse outro é sempre... a gente fala norte-americano eurocentrado, ou seja, é sempre o norte-americano ou sempre a Europa como grande referência de tudo. Referência da religião, referência do idioma, referência de política, referência de valores, né? Então, por exemplo, assim, a gente brinca, né? Mas você não fala francês? E as pessoas, mas por que eu tenho que falar francês? Né? Você não está me perguntando se eu falo Guarani Kaiowá, por exemplo. Né? Mas o indígena, o idioma indígena deveria ser mais nosso. Por que a gente tem que comprar o idioma francês? Né? Por que a gente tem que falar o idioma francês enquanto a gente nem sequer conhece o nome de um idioma negro ou indígena? Né? Então, isso realmente é um processo colonial. A gente não está mais colonizado geograficamente, mas a gente continua sendo colonizado na mente. A gente continua pensando com esses valores e desvalorizando o que é nosso, né? Sempre o que é do outro é melhor.
como você citou, os filmes americanos é uma grande referência, né? E os filmes nacionais, que tem filmes nacionais ótimos, que estão falando da nossa realidade e a gente não dá valor. Agora, tem um processo também que o acesso a esse tipo de produção, né? Falando dos filmes, por exemplo, o que nos chega na telinha da Globo, o que nos chega na internet, numa Netflix, não são produções nacionais, né? São produções estrangeiras. Então, agora a gente tem o YouTube, né? Que nos dá acesso a muita coisa, que talvez seja mais interessante para a nossa formação, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos do Brasil. E é isso que a gente tem que procurar. Porque o que chega automaticamente para a gente é sempre externo. É vem sempre do outro, né? Agora, e aí é uma função, né, de todos nós professores, apresentar para os alunos outras opções, que elas existem, né? E não fazer com que o aluno receba tudo de forma automática, goela abaixo, né? Não, mas tem esse trabalho aqui, tem esse teatro, tem esse filme, tem esse documentário, tem coisas muito importantíssimas produzidas pelo Brasil, né? Então, só que a gente tem que buscar músicas muito boas, né? Em termos de cultura, música, cinema, tem exposições, né? Exposições que estão online agora, claro, tem todo aquele problema da exclusão digital que a gente estava falando, mas que, pelo menos temporariamente, nesse processo da pandemia, a gente tem que ser apresentado. Só que, assim, os professores têm uma responsabilidade de apresentar isso para os jovens, porque os jovens não conhecem. Os jovens vão recebendo, às vezes, muita coisa que vem automaticamente. Tem jovens que já fazem um processo de busca um pouco mais natural assim, né? Que ele aprendeu, que ele pode buscar e encontrar coisas interessantes dentro do Brasil. Mas é isso mesmo que o Igor falou, agora a gente está com o discurso da decolonialidade, que é um discurso também que eu debato nos livros didáticos, né? Porque eu faço uma análise de como os árabes e muçulmanos são narrados nos livros didáticos, né? E também sempre com associação com terrorismo, as mulheres submissas porque usam o véu, o homem muçulmano que é poligâmico. Então, sempre estereótipos, sempre coisas muito comuns nos livros didáticos que a gente tenta desconstruir, né? Mas é sempre o olhar, os livros didáticos brasileiros têm sempre um olhar da Europa sobre nós e uma desvalorização, uma ideia de que negros, indígenas, o mito, né, da democracia racial, negros, indígenas e brancos conviviam harmoniosamente, né? Não havia estupro de homens brancos com mulheres indígenas e negras que depois tinham que abortar os filhos frutos desses estupros. É tudo muito harmônico, né? Os livros didáticos não apresentam a sociedade com conflitos, né? Apresentam uma sociedade harmônica, tudo muito bem, tudo muito equilibrado, e que, na verdade, se a gente sai de casa, a gente vê que isso não que é uma mentira, né? Que a sociedade não é tão harmônica assim, não é tão apaziguada quando a gente vê as diferenças sociais e tal, né? Deixa eu ver. Ô, Aslan, eu já ia falar sobre essa questão aí da islamofobia. O que a psicologia social se trata dessa questão aí, já que você tocou nessa questão aí dos livros, né, que praticamente eles não trazem uma informação coesa e verídica em relação à cultura, né, do povo do Oriente Médio, né? O que a psicologia social fala sobre isso? Eu vou falar o que eu tenho de modo geral, né? Essa questão da islamofobia, Hudson, ela está ligada a essa sociedade discriminatória e preconceituosa que a gente vive, né? E os muçulmanos, eles vão ser mais um fruto desse processo de discriminação, né? Em especial as mulheres muçulmanas, em especial, né? Porque os homens muçulmanos não são tão facilmente identificáveis, mas as mulheres muçulmanas que usam o hijab, que é o lenço, elas são facilmente identificadas e vítimas de muito preconceito, de muita islamofobia, de muito ódio, né? Não sei nem se é uma fobia. A gente fala islamofobia, homofobia,
mas a gente já, da psicologia, a gente já está começando até a pensar nessa palavra, fobia, porque, assim, o Freud, né, estuda a questão da fobia. A fobia é medo. Você tem medo do outro. E quando a gente tem medo, a gente foge. O que tem nos processos da dita islamofobia, homofobia, LGBTfobia, arabofobia, não é medo, é ódio, né? Porque é tanto ódio que você ataca, né? Você quer destruir aquele outro, você não quer fugir dele, você não tem medo da mulher muçulmana, você tem ódio da mulher muçulmana, né? Você não tem medo do homossexual ou homoafetivo, você tem ódio do homoafetivo. Então, é interessante pensar como está se construindo esse ódio pelo outro, né? Por que você tem um ódio porque uma mulher usa um lenço na cabeça? Não dá para muito, sabe? Não dá muito para entender. Assim, como se constrói esse ódio pelo outro? Essa falta de, no mínimo, de tolerância. No mínimo de tolerância. Tolerar também não é legal, mas no mínimo de tolerância, né? E a islamofobia. Bom, a gente está fazendo alguns projetos sobre islamofobia, aqui no meu grupo da professora Franci Rose, o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes. Bom, e o que a gente percebe? Muita associação com o terrorismo. Ah, mulher bomba, homem bomba, veio aqui para tirar o meu emprego. Essa ideia que se tem de refugiados, de imigrantes, e quando se fala de árabes, não é de agora, né? E olha, é interessante, Hudson, que o processo que a gente chamaria de islamofobia, né, essa aversão a muçulmanos, não é de agora. A Sofia Arjana, que ela fala a visão do Ocidente, o imaginário do Ocidente sobre os muçulmanos, ela vai falar que essa discriminação contra muçulmanos existe desde o século VIII. Eles eram considerados monstros. Da época das cruzadas, eles eram descritos como monstros. E assim, esse preconceito, essa aversão e essa desumanização, porque é um processo de desumanização. Você não considera o outro um ser humano como você. Ele é um ser humano inferior a você, né? Então, porque é do Oriente, porque ele não é civilizado como nós, né? Extremamente civilizados, né? Ele é bárbaro, ele é cruel, ele é um terrorista, ele é um violento, né? Ele discrimina as mulheres, né? E os índices de matança de mulheres não estão nos países do Oriente Médio. Os maiores feminicídios, os maiores números de feminicídio estão na América Latina, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Agora, esse processo de islamofobia é mais um dos processos de discriminação contra negro, contra indígena, contra pessoas do campo, né? Assim, e agora, o que acontece? Tem essa associação com o terrorismo, com uma religião do mal, com uma religião contra a paz, que não é verdade, mas que a mídia gera isso, os livros também contribuem com esse processo, algumas igrejas também contribuem com esse processo, determinados partidos políticos, a televisão, a internet. Então, assim, é aquilo que eu falei, é uma disputa narrativa. A gente está indo contra todo esse processo para falar que ele está equivocado, né? E acontece o seguinte, com, particularmente, dois fatos. Com o governo Bolsonaro, desde a época das eleições, as mulheres muçulmanas que usam lenço foram extremamente violentadas. Extremamente violentadas, né? Então, assim, violentadas eu não estou falando só no sentido físico, mas na violência simbólica, na violência psicológica. Da mulher estar com o véu dentro de um metrô e chegar e falar para ela assim, eu quero saber o que tem debaixo desse lenço, né? Será que você é boa debaixo desse lenço, debaixo dessa cobertura, né? Mulheres que foram cuspidas na cara, né? Assim, e várias agressões verbais contra mulheres muçulmanas, né? E ainda mais quando são mulheres refugiadas, e elas têm dificuldade para conseguir emprego, porque elas usam lenço. E o lenço, o hijab, ele não é um acessório. Mas isso aqui, por exemplo, que eu coloquei só para fazer a live, por exemplo, ou o brinco que eu tiro, se eu quiser, uma pulseira, não é acessório, né? O lenço da mulher muçulmana é uma questão da identidade religiosa dela.
né? É como uma roupa que alguém do candomblé usa, né? Ou como, enfim, não é simplesmente um acessório, é um item da identidade religiosa dela. Ela acredita nisso, isso é uma proteção para ela. Ela acredita que olhar o cabelo dela é algo só para a família e só para o marido. Então, assim, tem uma crença que não é respeitada, né? E não importa, não importa. A gente não tem a mesma discriminação com as freiras. As freiras também usam lenço. E por quê? Mas tem muito essa questão com as pessoas muçulmanas. E no projeto que a gente está começando a investigar sobre islamofobia, eu não estou diretamente envolvida, mas indiretamente, o que a gente sabe? Por mais que falem, né, mas isso é senso comum, que o Islã discrimina as mulheres, que o Islã oprime as mulheres, e há muitas inverdades nesse processo. A questão é o que está escrito no Alcorão. A outra coisa é como as pessoas interpretam para seus próprios interesses o que está escrito no Alcorão, né? E essa interpretação fica muito a cunho do homem também, da figura masculina que tem acesso ao conhecimento, que, enfim, tem mais poder de gênero nesse sentido. E aí, o grande problema tem muitas mulheres se convertendo aqui no Brasil, né? São mulheres muçulmanas que estão se convertendo mais que homens, mas elas sofrem um grande preconceito dentro da família. A família não aceita que elas se convertam, né? Então, é isso que a gente está enfrentando, né? Às vezes, mais do que sair de casa e enfrentar um preconceito, um grande sofrimento dessas meninas está dentro de casa, né? A família não aceita. E reproduz aquilo, né? Mas como está mais próximo, é a religião do mal, você vai virar uma mulher bomba, você vai para o inferno. Então, assim, imagina isso dentro da sua própria casa, né? Então, é isso que a gente está começando a perceber pelo nosso projeto, que a islamofobia é uma islamofobia interna, familiar, domiciliar. Às vezes, porque da rua você pode escapar, né? Agora, da família, você tem mais dificuldade para escapar. Se você depende da sua família, se você for uma jovem de 15, 20 anos que ainda está na dependência familiar, é um conflito muito grande que está trazendo muito sofrimento psíquico para as meninas, né? Isso é um outro enfrentamento, Hudson, que a gente estamos aí tentando desconstruir, né? Agora, como a gente vai ter acesso até essa família, né, que está permeada por esses discursos aí, da televisão, da igreja, de alguns partidos políticos, da internet, né? Tem muita coisa, muitos estereótipos, muitos preconceitos, e a família reproduz, né? Não tem um pensamento crítico sobre isso. É muita falta de respeito mesmo com o diferente, né? Com aquele que escolhe uma religião diferente, que não é a religião padrão, uma vestimenta diferente, né? Então, as pessoas ficam muito incomodadas, né? Assim, é interessante essa obsessão ocidental pelo lenço muçulmano, né? É uma obsessão, né? Não tem essa obsessão com as freiras, não tem obsessão com várias mulheres. Mulheres judias também usam, israelenses também usam lenço, né? Algumas da facção da divisão religiosa mais rígida, né? Usam lenço. Mas tem uma história aí de preconceito contra muçulmanos que se intensificou em 2001 com o atentado do 11 de setembro, né? Então, gerou muita discriminação e ainda há controvérsia se eram realmente muçulmanos os homens do atentado, né? Então, mas isso gerou muita discriminação contra muçulmanos, de um modo geral, mas em especial contra mulheres e o sofrimento que isso causa para elas. É outra luta, é isso. Shukran pela explicação. Apa. O Pedro Eduardo Tassone, ele é nosso coordenador geral. Quer falar alguma coisa, Pedro? Pedro? Eu acho que eu já vi o Pedro no Facebook. Essa imagem não me é estranha. Não sei se eu tenho ele lá no Facebook. Oi? Quer falar alguma coisa, Eu Pedro? estava falando com o microfone desligado. Eu sou uma vez. Não sei se é complementar ou não. Eu ainda acho que o fundamentalismo cego e fomentado pela ignorância fomenta essas coisas terríveis que acontecem.
As pessoas, às vezes, se baseiam em uma crença sem pensar até na origem. Eu gosto de falar de origem das coisas. A pessoa é terrivelmente evangélica e saber que a origem do evangélico é uma linha do catolicismo. Lá, se for mexer, remexer, remoer, Lutero se revoltou e aí vem e vai sair no seu pastor. E assim, não tem porque se ter ódio de uma coisa que tem da sua origem. Ah, e Cristo, você é cristão, mas não era do Oriente Médio? Por que você não gosta do muçulmano, das pessoas que vêm do Oriente Médio, mas gosta de Cristo? Eu não entendo. Eu gosto de fazer essas relações para provocar. Eu acho que a provocação é bem interessante. Ah, mas você não gosta dessas pessoas que usam lenço, tal, né? As pessoas do Oriente Médio, homem-bomba, né? Mas Cristo era de onde? Né? De onde que saiu, né? Ou a sua religião, você é de religião, você, né, fundamentalista, eu sou extremamente cristão, tal, mas a origem da sua religião é que eu vejo cristãos que odeiam católicos. Eu falo, mas Cristo odiava? Eu queria saber se Cristo odiava alguém. Nada, eu não tenho religião nenhuma, mas na religião dele, com as falas da religião das pessoas, as religiões, eu não conheço nenhuma religião que prega ódio a qualquer que seja. Então, se a pessoa é fundamentalista religiosa, ela tinha que fundamentar o amor. Então, se ela vê uma pessoa com lenço, ela tinha que amar a pessoa com lenço, não odiar porque não vê o seu Cristo. Ou, ela adora imagem. E daí, cara? Ela é sua irmã pela sua crença. Sim. Né? É engraçado, eu acho engraçado. São muitas incoerências, né? Muitas incoerências. Na verdade, essa questão do pensar o quanto esse outro te incomoda, né? Assim, essa questão que você falou do Cristo, né? Assim, por exemplo, o próprio Islã considera muito Cristo, né? Considera ele um dos grandes profetas, né? Moisés, Jesus e Muhammad. Então, não tem uma aversão a Cristo. Isso é mais um discurso, né? O problema é que as pessoas realmente não conhecem, né? Eles são contra Cristo. Não, os muçulmanos não são contra Cristo. Pelo contrário, valorizam Cristo como valorizam Muhammad. Só que na crença muçulmana, o Muhammad ele veio para fechar, né? As três religiões monoteístas, né? O problema é que é isso, Pedro, há muita falta de conhecimento. Muita falta de conhecimento, por isso a luta da educação, né? Por isso, assim, a importância fundamental da educação, da leitura, né? Das discussões, da troca de ideias, das reflexões, que é um processo de desconstrução. Desconstruir o que está posto, o que é colocado na mídia, o que é colocado na internet, o que é colocado pela TV, que as pessoas vão recebendo de forma passiva, sem refletir e sem duvidar, sem questionar, né? Naturalizando tudo. Não, o que a televisão fala é uma verdade absoluta, eu acredito. O que o pastor fala é uma verdade absoluta, o que o padre fala é uma verdade absoluta. Até o próprio professor, né? Às vezes o próprio professor pode se equivocar também, né? Nós também não somos donos da verdade. Então, e esse processo de reflexão, de construção, desconstrução. Agora, é um processo que tem que existir. Nós, da educação, eu acredito que é uma grande responsabilidade nossa. A gente também não pode reproduzir o que o livro traz e, por exemplo, por falar em Islã, eu analiso os livros didáticos sobre o Islã, mas nessa perspectiva decolonial, mas tem a Souza, que fez uma pesquisa e ela era professora de história, foi ver como que abordavam o Islã, e ela falou, gente, aí ela foi olhar o Alcorão e ela viu que não batia o que o livro dizia com o que o Alcorão dizia, né? E vários erros, assim, desde conceitos, datas, né? A ideia de jihad como guerra santa, sendo que, na verdade, a jihad é um esforço pessoal contra questões internas, né? Os seus desejos e aquilo que é bom para você. A jihad primeiro é essa, né?
E aí teve todo o processo da expansão muçulmana e tudo mais, mas não foi algo incitado por Muhammad, como eles colocam, né? De matar as pessoas, de dominar tudo, enfim, eles tinham um grande poderio bélico, né? Na época do Império Islâmico. Mas há muita questão a ser desconstruída. Há muita questão a ser desconstruída. E é uma luta nossa, vocês são professores também, tem os alunos, nós sabemos que é uma luta diária. É uma luta diária para a gente tentar promover algo nos alunos de mais crítico, né? Uma consciência mais crítica nos alunos. Eu acho que analisar o discurso, né? Esses discursos são complicados. Como você pega um discurso e transforma ele a seu favor, que nem você falou, a tradução. Quem que traduziu? A Bíblia fala isso, mas quem que traduziu? Essa é a tradução original? Você tem certeza? Né? Vamos buscar, vamos conhecer, vamos entender. Nada contra religião nenhuma, mas você tem que questionar, me questionar, você tem que questionar a Aisha, você tem que questionar ao pastor, ao padre e ao político. Acho que fomenta o questionamento e a busca da informação independente. Eu estava, semana passada, falando sobre saiu um documentário chamado Dilema das Redes, né, que é os caras do Facebook, quem criou o Facebook, Instagram e tal, falando como eles criaram. E é muito louco você perceber que eles manipulam o seu pensar. Eles mostram o que você tem que pensar. E eu estava comentando até com esse pessoal aqui, se você digitar no Google professor Luciano e eu digitar no Google professor Luciano, saem duas coisas distintas, porque o Google analisa você, me analisa, ele vai te dar a resposta que você quer, ele vai dar a resposta que eu quero, e como a gente é facilmente manipulado, né? Exato. A mesma linha do privacidade hackeada também, né? É interessante, entra no início da fala, né, da Ashla, né, que quem detém o discurso, né, o bem feito discurso, é o que detém ali o poder, né. Um exemplo que a gente acaba vendo é a época das trevas aí, que a gente falava que a igreja dominou praticamente o mundo, né, então tivemos guerras, foi a época que mais se matou no mundo, né. E tem até um filme bem bacana, até indico para os alunos aí assistirem, é o livro de Eli, né? Não sei se vocês já viram, mas ele fala mais ou menos isso, é o discurso, quem é detentor do discurso é o que quer deter o poder, né? Então é bem válido isso daí. Com certeza. Douglas, na verdade, quem tem um discurso tem o poder. Porque aí você está nas mídias, você está nos livros, você está nos jornais. Eu falo isso, sobretudo pela questão palestina, né? E sempre quem teve um discurso hegemônico sobre a Palestina foi Israel, né? Além de que Israel, especialmente o movimento sionista, queimaram vários documentos comprobatórios da história palestina, da arquitetura palestina, da literatura palestina. Então, você promove um discurso e você apaga outro, né? É o primeiro apagamento, né? E quem tem poder, ele vai mandar no discurso. Agora, e eu acho isso muito importante, claro, tem toda essa questão de nós estarmos sendo vigiados pelas redes sociais, tudo que nós fazemos, eles estão ali com os algoritmos calculando, observando, vigiando. Mas, por outro lado, as redes sociais também deu voz para muita gente. Isso eu reconheço, né? Porque você está com o seu celular, você faz uma postagem, os vídeos chegam, as fotos chegam, os livros em PDF agora chegam, né? A gente monta uma biblioteca virtual e isso está sendo cada vez mais publicizado, reproduzido, compartilhado. Então, eu acho, por exemplo, que as redes sociais, a ascensão da internet, possibilitou uma mudança nessa voz, né? Eu vejo isso pela minha experiência enquanto militante palestina, que muita gente fala assim, Jan, olha, eu soube o que acontece pela Palestina pelas suas postagens no Facebook, né? Então, que antes ficava quem que tomava conta das mídias, né? Quando acontece um conflito Palestina-Israel,
quem sempre tem a voz, né? A Globo também contribui com isso. É sempre o israelense é a vítima e o palestino é o terrorista. Isso é muito comum, né? Então, agora a gente tem voz, a gente tem oportunidade de escrever, de trazer fotos, de trazer vídeos e falar, olha, está acontecendo de forma diferente, né? Não é bem assim como eles estão falando, tá aqui, né? Então, acho que também as redes sociais foram importantes para as minorias políticas silenciadas, historicamente silenciadas, negros, indígenas, campesinos, as pessoas da luta, né, que não tinham tanto acesso ao discurso. A gente está ascendendo a esse discurso, e eu acho muito importante. Ainda não estamos no começo, mas já foi um avanço que eu considero bastante significativo e que a gente não tinha antes a oportunidade, né? Agora a gente está com o celular e a gente coloca o que a gente quer nas nossas redes e isso vai influenciando outras pessoas. Eu acho isso muito positivo. Agora todos nós temos um pouco de voz e a gente vai diminuindo a voz hegemônica, né? Outras vozes começam a surgir nas lives que a gente observa. Você vê que aparecem pessoas negras, aparecem pessoas indígenas, aparecem pessoas do campo, aparecem pessoas gordinhas, fora desse padrão, né? Que também estão falando, né? Estão falando das experiências delas. Eu acho isso positivo, eu vejo isso como positivo. A gente tem que ver algo positivo nisso tudo, né? Até para dar continuidade à luta, enfim. É bem interessante, Roger, que o seguinte, eu tive na África, né, em 2005, 2006, mais ou menos, logo depois do final da Guerra Civil de Angola, né? Fui para Angola, acabei ficando quase 5 anos em Angola. E assim, a gente viu o discurso, né, do pessoal ali de Angola, a gente viu o discurso vamos dizer assim, da nossa mídia, que eram, tá, com o perdão da palavra, neguinhos, mendigos, pobres, né, aquelas caveirinhas que a gente vê que está morrendo de fome por preguiça, entre outras coisas, e estão brigando por nada, né? E quando você chega em um local que você conhece a realidade, você vê que eles estão lutando para não morrerem, porque eles preferem morrer de fome do que morrer escravizado, do que morrer chicoteado, sem educação, sem estudo, entre outras coisas, né? Então, quando a gente olha essa situação, né, que o espanhol, o português que está lá, se ele for estuprado, a pessoa que estuprou, vamos dizer assim, se foi um negro, ele é apedrejado, ele é morto, mas se for uma negra, uma angolana, né, que foi estuprada e foi um português ou um espanhol, não acontece nada com eles, né? Interessante é o seguinte, quando eu cheguei lá em 2006, se eu não me engano, 2005, uma freira portuguesa, ela tinha acabado de criar um equipamento anti-estupro, né, que as negras angolanas e do Sudão colocavam na área interna da vagina, e para poder sodomizar as pessoas, né, os estupradores. E é como se fosse umas pontas. Nossa, isso saiu na mídia como algo de outro mundo, que essa freira, como cristã, não deveria ter feito isso, né? Mas ninguém viu assim, a pessoa só ia ficar mutilada se ela estuprasse, né? Se ela não estuprasse, não ficaria mutilada, né? Então, a negra que era pega fazendo isso lá, eles ainda, em 2006, eles ainda iam para julgamento, dizendo que elas estavam erradas de estar fazendo isso, ocasionando mal a uma outra pessoa. E aquela pessoa que estuprou, se vamos dizer assim, não acontecia nada com ela, era vítima, né? Então é bem interessante quando a gente vê nos olhos que a mídia coloca para nós, né, o que ela quer nos mostrar, mesmo a gente tendo plena ciência, né, a sabedoria que está errado, nós vamos pela maioria, né, pela mídia. Um exemplo hoje pintou no Facebook, é verdade, né? Então a gente até brinca isso com os alunos, tá no Facebook, é verdade,
né? E eles falam para nós, professor, eu vi no Facebook, né? Essa semana agora que passou, o meu moleque chegou e falou aqui em casa para nós, as pessoas que vivem na favela, elas utilizam drogas porque elas não têm outra escolha, né? E eu e a esposa falou, não, aonde você... Não, eu vejo nos raps, eu ouço nos raps, e olha que tem 18 anos, é filho de professores. A gente falou, não, é uma escolha, a pessoa usa a droga por uma escolha, né? Então, mas o quê? As tendências disso dos rappers, né? Vamos colocar assim, eu gosto muito de rap, mas as tendências deles é colocá-los como uns coitados, né? Vamos dizer assim, que só o pobre realmente, eles estão ali por serem pobres, né? Mas foram pobres, hoje mais não são mais pobres e não participam mais da vida do pobre, né? Vamos dizer assim, acabaram se excluindo. É bem interessante a visão que acabam tendo muitos aí. Sim. Não, e a questão, bom, só falando mais, pegando agora isso que você finalizou, e essa ideia de que a classe média não usa drogas, né? Assim, na verdade, às vezes, eu estava até conversando isso com alguns colegas aqui da USP, às vezes a classe média, como ela tem mais acesso às drogas, usa muito mais que as pessoas da periferia, né? Claro, também depende do tipo de droga e tudo mais. Só que, e às vezes eu percebo, sabe, Douglas, professor Douglas, assim, que a vida também da classe média, né, às vezes está mais sufocada e infeliz e cheia de insatisfações que a vida das pessoas pobres, entende? Que está lá no botequinho tomando a cerveja, não está tão pilhado com tanta coisa, com tanta cobrança, com tanta exigência. E as pessoas que fazem medicina e que usam tantas drogas, né? Porque não dou conta de tantos estudos, de tanta leitura, né? Assim, usam drogas pesadas, cocaína, para ficar alerta, para ficar estudando, né? Então, assim, isso também é uma criminalização da pobreza, né? Ou seja, o pobre é o que usa drogas, mas não, a classe média, a classe alta não usa drogas. Isso não é. Na verdade, tem até disque drogas no Rio de Janeiro. Você leva, carinha pega para você na classe média, Santa Teresa, os bailinhos, assim. Então, na verdade, isso é um equívoco, né? Essa generalização, essa ideia de que quem usa droga é o pobre, né? É o trabalhador. Assim, é um outro equívoco, né? E, bom, e outro ponto que você tocou, você tocou no começo, deixa eu tentar lembrar aqui, eu queria... não vou lembrar. Você tocou num ponto também... A África, a rotulação da África. Ah, tá. Sim. Bom, a questão é o seguinte, né? Algumas pessoas podem morrer. Essa é a questão, né? Então, os africanos podem morrer tranquilamente. O mundo não vai fazer nada, né? Tem vários genocídios africanos que ninguém fala. Um palestino pode morrer tranquilamente. Um latino-americano pode morrer. Ninguém vai falar nada. Agora, quando um europeu morre, a coisa muda de história, né? Aí todo mundo coloca bandeirinha da França, né, no Facebook, né? Ou seja, algumas vidas valem mais que outras, né? A vida do norte-americano e a vida do europeu vale mais que a vida do africano, do asiático, da pessoa do Oriente Médio, da América Latina. Então, assim, você coloca a bandeirinha da França. A questão não é... Claro, toda morte tem sua importância. O problema é que algumas mortes são muito mais valorizadas que outras, né? A questão da comoção mundial, quando 20 franceses morrem,
né? E quando 2 mil africanos morrem de fome na África, 2 mil não, 2 milhões, né? Ninguém fala. Entende, assim? O próprio, só para citar um exemplo, o próprio atentado do World Trade Center, em 11 de setembro, morreram aproximadamente 3 mil pessoas, né? Mas, imediatamente, né, tem toda uma questão geopolítica aí, dizendo que isso pode ter sido até uma coisa programada, tem uma teoria da conspiração dizendo que isso foi programado pelos próprios Estados Unidos, pelas consequências disso, para justificar a entrada no Iraque, pegar o petróleo do Iraque, matar Saddam Hussein, entrar no Afeganistão, entrar no Paquistão, ou seja, essas invasões nesses territórios. E aí o próprio, o imperialismo, exatamente. E o próprio Chomsky, né, ele vai dizer o seguinte: agora, neste exato momento, 3 milhões de pessoas estão morrendo no Paquistão. 3 milhões. Porque os Estados Unidos bloqueou o acesso à comida daquelas pessoas, a ajuda humanitária. Né? Então, assim, 3 mil americanos morreram, o mundo inteiro, mas teve muitos países que comemoraram, sim. Teve muitos países que comemoraram o World Trade Center, a quebra do símbolo norte-americano, né? Tocar no coração. Mas, assim, 3 mil norte-americanos, e quem soube dos 3 milhões de paquistaneses que morreram por inanição? Ninguém soube. E se souber também, não vai provocar a mesma comoção. Porque a gente aprendeu a valorizar determinados grupos étnicos, e que são as nossas referências, que aprendemos a trabalhar como referência, e outros grupos não. E aí, Douglas, só para finalizar o raciocínio, uma mulher, ela pode ser violentada, mas ela não pode violentar o agressor. Aí entra uma questão étnica e de gênero também, né? Ou seja, o estuprador pode violentá-la, mas ela não pode se defender contra a violência do opressor. Né? Eu acho que isso serve como lógicas para vários casos. Então, por exemplo, se o escravo está sendo violentado a vida inteira pelo senhor de escravo, e ele reage àquela violência, ele é o agressor. O senhor de engenho não é o agressor. O estuprador não é o agressor. Israel não é o agressor dos palestinos. Aí, quando os palestinos fazem um atentado terrorista, né, e, enfim, e acabam matando algumas pessoas, que é sempre um número bem desproporcional em relação a israelenses, o palestino, que é a vítima, vira o opressor. Ele, na verdade, ele está reagindo a uma violência. Então, a violência que começou primeiro é que tem que ser parada. A violência do senhor de escravo, a violência do estuprador, a violência da ocupação sionista. Agora, quando a gente reage, nós somos os violentos. É incrível essa lógica, né? Então, você não pode se defender. Você tem que aceitar, tem que ser pacífico, tem que ser ético. Não vamos promover a guerra, mas você está sendo violentado. Como que você não vai se defender? Você reage, você se defende, às vezes até por uma atitude de impulso, né? Mas a vítima vira o opressor. É impressionante. Só para finalizar, tem uma frase do Bertolt Brecht, que eu gosto muito do dramaturgo, que ele vai dizer: todo mundo fala das águas que corrompem as margens dos rios, ou as correntezas, mas ninguém fala das margens que comprimem os rios. Então, é sempre essa lógica, né? A violência que você sofre nunca é falada, mas quando você reage a essa violência, você é o algoz, né? Então, essa lógica é muito comum, tanto no nível mais macropolítico, como Israel-Palestina, como no nível micro, desse caso da mulher que se defende para não ser estuprada, e depois ela que é a algoz da situação. Incrível isso. Bacana. Pode falar, Hudson. Eu estou aqui de muita satisfação, só ouvindo. Praticamente, eu estou me sentindo assim, aqui, como estão boa parte dos alunos aqui, é mais ou menos isso que acontece quando nós estamos numa universidade, né? A interação, né? Então, vocês aqui, alunos, estão tendo uma ideia de como que é uma palestra quando nós estamos lá na vida acadêmica, né? Fazendo as anotações do professor. Professor, anota porque vai ter prova daquilo ali. Vai ter uma resenha daquilo ali para entregar para fulano de tal.
Então, aqui é uma prova de como é uma vida acadêmica, aqui, ó, comprovando aqui que ciências humanas ela abrange em todos os sentidos, até na psicologia, né? Então, eu fico muito feliz de você, Ashan, fazer essa participação conosco, né? Poxa vida, fiquei imensamente feliz de poder ter encontrado você ali para você poder ampliar o conhecimento dessa garotada, né? E também nós, né? Porque nós também ainda estamos em construção, né? Nós, professores, estamos em constante construções, né? Nunca podemos parar de estudar. Nós temos que estudar sempre, né? Sempre evoluir. Isso que nos faz ser seres humanos, né? Sim, exato. Eu acho que é isso. Embora eu esteja na USP, a USP é elite, né? Esses debates não são muito comuns na psicologia uspiana, né? Infelizmente, assim, me sinto meio que um peixinho fora d'água, assim, porque aqui é uma pegada mais biológica, uma psicologia mais da saúde, né? Mas tem muita gente, eu tenho muitos companheiros que discutem, né? No começo, os alunos têm muita resistência com a psicologia social, quase chegam com 7 pedras na mão contra mim nas aulas, e eu falo, esperem eu terminar a disciplina, e aí vocês avaliem, e eles ficam encantados com a psicologia social, porque eu mostro para eles muita realidade, né? Muitas coisas que a gente precisa tirar eles um pouquinho do castelinho, né? Da ideia do mundinho cor-de-rosa. E então eu tenho que trazer um choque de realidade para os alunos da psicologia. Obrigada, Pedro. E, Ashley, só para dar uma ênfase, o Cícero Bezerra Neto, ele é professor de psicologia aqui da Universidade da UMC. Eu convidei ele para participar aqui, para ouvir a sua palestra, né, o Cícero. E também é meu aluno de artes marciais. Ontem ele agraciou com o 2º lugar. Legal, parabéns. Então, para nós é grandioso essa sua informação sobre a psicologia social. Que nem o Pedro falou, a gente fica aqui conversando, que é uma coisa agradável de a gente aprender. Quem quer aprender fica assim, né? Fissurado, ouvindo. Sim. Também não é uma palestra, é uma conversa. É uma prosa. E aí a gente vai trocando a ideia que flui mais, né? Assim. Então, a psicologia social, ela é para desconstruir isso, né? Assim, eu acho que ela tem sua importância, tem a psicologia política agora. A gente tem que sair do consultório, né? A psicologia tem que contribuir com outras reflexões também sobre essa sociedade, uma sociedade ainda muito desigual, muito injusta, que leva as pessoas para o consultório, né? As pessoas estão adoecendo, vai ser uma mão cheia para os consultórios, né? As pessoas dizem, mas você não trabalha com clínica? Eu falo, não trabalho com clínica. Embora eu goste, eu tenho um olhar clínico muito bom, mas eu acho que o meu espaço de contribuição social é na academia e na militância, né? Mas a gente acredita, onde a gente se identifica, onde a gente acha que vai contribuir minimamente para um mundo melhor. Então, bom, a gente está nesses espaços que eu não quero que seja só um consultório, já tem muito psicólogo no consultório, a gente precisa estar em outros espaços, nas escolas, nas empresas, na aeronáutica, no trânsito, no meio rural, a psicologia ampliou, onde tem psiquismo, onde tem gente, tem psicologia, né? Porque, consequentemente, tem psiquismo, tem psique. Então, a psicologia ampliou muitos espaços, tem muitas áreas novas de atuação para a psicologia, que está saindo bastante do espaço tradicional do consultório e saindo do salto, botando a mão na massa, botando a mão no barro. É isso, a psicologia tem que estar mais acessível para as pessoas, para a população, para além de uma sessão de consulta de 100, 200 reais, a gente tem que estar mais próximo do povo. O povo precisa, o povo tem muito sofrimento psíquico também, então as populações menos favorecidas, a gente tem que estar ao lado delas, e é nessa psicologia que eu acredito, é nessa psicologia que eu trabalho, me identifico, e faço os alunos também, porque às vezes depois que o aluno sai da faculdade, ele vai para a psicologia social, ele vai trabalhar no CAPS, no Centro de Assistência da Psicologia e Assistência, vai trabalhar no CREAS, Centro de Referência da Assistência Social, e eu falo, vocês querem a clínica e às vezes vocês não vão conseguir abrir um consultório. O primeiro lugar que vocês vão é trabalhar numa prefeitura, no âmbito social. Então, vocês têm que, pelo menos, se aproximar,
e conhecer a psicologia social, porque às vezes a psicologia social é a primeira porta que se abre no mercado de trabalho. Mas eu já ouvi muita coisa, mas psicologia social ganha pouco, trabalha com pobre. Eu falo, olha, ganhar pouco eu até entendo. O problema em trabalhar com pobres que eu não entendo. Então já está na hora de desconstruir esses pensamentos. Porque essa psicologia racista, essa psicologia classista, psicologia sexista, né, que acha que ser homossexual é uma doença. Então, tem muita desconstrução para a gente fazer, mesmo dentro da psicologia, tem muitas lutas a serem feitas e a gente está fazendo sempre dentro das nossas possibilidades de tornar as pessoas mais sensíveis e mais humanas. Acho que é isso. E nós, Ashla, nós trabalhamos aí na escola, né, dentro de uma das matérias nossas, o conteúdo nosso é a abertura ao novo, né, e o engajamento também, né, que seria uma das nossas premissas aí da PEI. E o interessante é que se a gente olha realmente como que eu posso falar para o meu aluno se é X ou se é Y da realidade dele, da situação social dele, se eu não conheço, né? Então a psicologia ela é bem interessante, até por isso que eu resolvi fazer a pós dentro da área, que é para isso, para poder se achegar e conseguir entender, ver a realidade dele, né, do dia a dia ali. Não adianta eu achar, não, o aluno ele não participa, ele não entrou porque ele é preguiçoso, porque ele não tem condição, ele podia ter ido na escola retirar o material, mas é só isso? Será que é só isso realmente? Né? Então tem várias coisas aí, que nem eu disse para você, a literatura ela nos mostra bastante coisa, que quando a gente começa a analisar, a gente tira aquela visão focada e passa ela além do horizonte, né, que é para poder abrir o maior o leque de condições, né, que a gente consegue enxergar. Sim. E eu acho também que essa aproximação com os alunos, né, para entender um pouco o contexto deles, eu acho o seguinte: primeiro a gente tem que ter um olhar, né? Aquele aluno que está quieto demais, aquele aluno que era um pouco mais participativo e não está. E às vezes é um processo simples de escuta. Chegar no aluno e falar, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa. E aí, se ele estabelecer um vínculo de confiança, ele vai falar, né? Ele vai compartilhar o que está acontecendo para a gente entender um pouco, né? Às vezes a gente tem muitos alunos, mas ser sensível, né? Um aluno que de repente chora em sala de aula por algum motivo, enfim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode fazer mais diretamente. Agora, também acontece outra coisa que é bem interessante, que a gente não sabe que está tocando o aluno. Dependendo dos temas que a gente aborda, às vezes, assim, por exemplo, eu falava muito sobre feminismo, né, violência contra mulheres e tal. E eu via muito, assim, muita carinha de desgosto, assim, esse assunto, que nada a ver, essa professora falando isso, né, assim, de soslaio, sabe, virar os olhos, assim, com uma cara fechada. E aí, esse ano, eu saí de Barreiras, quando eu dei aula na faculdade particular, lá em 2017, e esse ano, 3 anos depois, eu fui lá, porque os alunos me homenagearam como professora da turma, tal, nome da turma. E aí, teve uma aluna que chegou em mim e falou assim, professora, eu sofria uma violência bastante abusiva, um relacionamento bastante abusivo com o meu companheiro, com o meu ex-marido, e foram as suas aulas que me fizeram me desvencilhar daquele relacionamento. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, caramba, eu não sabia, não imaginava, né? Então, às vezes você tá falando e aquilo tá fazendo efeito na cabeça do aluno, né? Que às vezes a gente nem sabe, né? Mas que tá tocando de alguma forma. Às vezes tocando diretamente, quando a gente vai lá e fala, tá tudo bem, ou às vezes com o nosso discurso, que a pessoa tá pensando, tá refletindo, e às vezes faz uma mudança na vida dela, porque ela ouviu outro discurso, né? Que aquilo que estava acontecendo com ela era um sofrimento e ela podia sair daquela situação. Então, tem várias formas de tocar, né? De tocar as pessoas, né? Pior. Mas é isso. Pessoal, alguém mais? Algum aluno quer fazer a pergunta para a professora?
Abre o áudio e pergunta para ela. O Igor. Pode falar, Igor. Pele negra, máscaras brancas. Essa é uma grande referência do Franz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu acho que eu tenho ele em PDF. Eu vou mandar o PDF para o Hudson. Tá certo. O Igor já está envolvido com o Franz Fanon. O Franz Fanon é pesadíssimo. Extremamente crítico, né? Mas é uma referência. E ele tinha um trabalho psiquiátrico, né? Uma grande referência. Quem sabe, de repente, você não está falando com um futuro estudante de psicologia aí. Ah, pois é. Ah, e esse vai ser dos nossos, vai ser dos meus. Já começando com o Franz Fanon, tá ótimo. Já vai chegar de voadeira já. E depois eu posso passar para o Hudson também, tem agora a ideia da psicologia preta, que também está começando aí, né? Porque às vezes aquela pessoa negra que chega no consultório e se depara com um psicólogo branco que nunca passou pelo racismo, às vezes o psicólogo não vai entender aquele sofrimento, né? Então já está tendo um movimento da psicologia preta, é o Lucas Veiga, é uma grande referência, ele tem vários cursos online, é bem legal, está sendo um movimento emergente aqui no Brasil, para além de uma psicologia branca, né? Porque a psicologia que discute racismo, que discute sofrimento, que discute trauma, que discute identidade negra e a construção dessa identidade, dessa subjetividade, a psicologia preta tá chegando com bastante força aí. Depois eu posso passar algumas indicações para o Hudson passa para o Igor, e o Igor esparrama, para quem quiser. Será muito bem aceito, Ashley. Eu vou ficar aguardando aí. Mas alguém quer fazer a pergunta para a doutoranda? Doutoranda. Eu já chamo ela de doutora, porque praticamente já está quase terminando, né, Ashley? Ah, tô na metade. Então eu já chamo de doutora, sempre eu chamo ela de doutora. Tô na metade. Mais alguém querendo perguntar? O Igor de novo. Então, manda, Igor. Ele está escrevendo. É que o Igor é tímido para falar, ele é bom para escrever. Os problemas sociais como racismo, homofobia e desigualdade social, eles em si sistemáticos? Bom, eles são problemas estruturais, né? Eles são os problemas da nossa estrutura social, né? O racismo, a homofobia e a desigualdade social, né? Não é uma coisa pequena, centrada. Ela está na base da nossa sociedade, né? Desde o começo. Então, eu acho que quando você fala sistemático, você quer dizer um problema estrutural. É exatamente isso, está na estrutura da nossa sociedade. Agora, isso tudo realmente é para manutenção do status quo, né? Ou seja, para que as pessoas brancas, as pessoas heterossexuais, os homens, e que é sempre isso, uma questão de gênero, né? Uma questão de orientação sexual, uma questão de religião, uma questão de raça, né? E de classe. Então, geralmente, quem está no poder é um homem heterossexual, um homem branco, um homem católico
e um homem de classe média alta, né? São esses que detêm o poder. E aí esse racismo tem a ver com essa manutenção. Ou seja, a gente não possibilita que haja ascensão social dessas pessoas, né? Que essas pessoas possam ter esses espaços ocupados, né? A própria universidade pública. Agora, com as cotas, né? Mas a própria universidade pública tem poucos negros, tem poucos homossexuais, tem poucas travestis, por exemplo, transexuais, né? Onde estão essas pessoas? Tem poucas pessoas com deficiência, tem o elevador lá, mas aquele elevador está parado, né? Você não vê um cadeirante, né? Então, há muita gente fora desses espaços. E é isso que a gente está tentando trazê-los, né? E aí, porque acesso à educação promove acesso ao mercado de trabalho, consequentemente, promove acesso à sociedade, né? É interessante, as pessoas com deficiência, que às vezes não saem de casa, deficiência física, por exemplo, por conta de uma cadeira de rodas, elas começaram a ter emprego com a pandemia, né? Porque elas não precisam sair de casa, ou seja, a realidade delas, que era antes a realidade de ficar dentro de casa, era uma que agora todos nós estamos, de certa forma, para eles era comum, eles não saem de casa, né? E aí eles conseguiram, às vezes aparece uma coisa online, que você vai fazer home office, e aí aquela pessoa com deficiência física, que tem um conhecimento de designer, por exemplo, ela consegue trabalhar e competir como a mesma pessoa que não tem deficiência, porque ela vai trabalhar em casa, ela não precisa se deslocar para ir para o trabalho. Então, olha como tá, né? Assim, excluiu algumas e também incluiu outras esse processo da pandemia, né? Nós tivemos muito acesso a conhecimento, acesso a lives que antes a gente não tinha. Então, trouxe, né, algumas vantagens. Mas tem a ver com o status quo, né? A insistência em deixar determinados grupos sempre invisíveis, né? E quando eles estão tentando se fazer visíveis dentro da sociedade. É exatamente isso, Igor. É por aí. Anybody else? Mais alguém? De nada. Eu falo para o Igor, ou ele vai ser político, ou ele vai ser advogado, ou vai trabalhar na área da psicanálise. Ele é bem argumentador, ele gosta de... Legal. Ele sempre foi assim na sala de aula, desde o ano passado, quando eu comecei a conhecê-lo. Que bom. Aqui na escola tem muitos alunos assim, sabe? Como eu falei, né? São os alunos que realmente têm uma visão bem diferente da outra realidade da escola pública, né? É como eu falei para você, acha, o Dagobert José Machado, na minha visão, é uma escola particular do governo do estado de São Paulo, porque nós trabalhamos de forma bem diferente com todos eles, nós trabalhamos de forma bem mais direta com eles, nós temos a questão da tutoria, onde nós podemos conversar com o aluno, né? Escutar esse aluno, às vezes incentivar esse aluno. Então, é dessa maneira que nós trabalhamos na PEI aqui em Mogi das Cruzes. Né? Mais algum aluno querendo perguntar para a doutora? Um trabalho diferencial, né? Que bom. Pena que muitos não reconhecem, né? Muitos alunos não reconhecem a escola com esse ponto de vista, né? Mas a grande maioria, sim. Né? Se eles conseguissem enxergar como um todo, eles iriam ver que o ganho para eles seria muito grande, muito, muito grande. Tem que tentar promover esse olhar, Douglas, dar uma insistida. Sim. É o que a gente sempre faz, né, Hudson? Hoje essa live já serviu para isso, porque nós estamos aqui vidrados no que você está dizendo. Assim. É como se nós estivéssemos vendo um ser de muita sapiência que a gente está aprendendo cada vez mais, puxando cada vez mais. Vai buscando a informação, sedentos pelo saber. Então, todo mundo está aqui sedento pelo saber. Eu, pelo menos, sou assim. Eu quero puxar cada vez mais o que aquela pessoa tem de bom. Eu falo isso para os alunos. Suga o cérebro do seu professor. Se você sugar o cérebro do seu professor, você vai ter uma vida próspera. Eu sempre falo isso para todos os alunos em sala de aula. Com certeza. Tem que aproveitar, né? Está ali disponível. Professores, com licença.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Esse é o Rubens, tudo professor bem? Rubens, ele é o professor que veio para nos ajudar na escola do Dagoberto. Tá ok? Estou muito feliz. Por, Obrigada. ótima a tua palestra, tuas colocações. E a escola também, da Roberto, há pouco tempo, já estou uma semana, estou adorando. Uma pergunta simples, né? De tudo isso, de toda a parte histórica e desse fenômeno que dá a entender que não é um fenômeno. Na verdade, as pessoas não tinham muita coragem de se expor, e aí você entrando com a tecnologia, que qualquer coisa que você faça ou fale, se espalha de uma forma muito rápida, mas na área da psicologia, é certo não minimizar ou deixar de uma forma simplória, mas a empatia no ser humano contribui, a falta dessa empatia contribui para que isso continue perpetuando, seja dentro da história humana? Sim, com certeza. Né? Agora, a questão é por que essa falta de empatia? Né? Por que essa insensibilização em relação ao outro? Por que você não enxergar o outro como você, como outro ser humano, tão igual a você? Né? Por que isso está acontecendo? E aí essa realmente é uma questão mais complexa, né? Que assim, eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas que tem relação com essa sociedade, com essa forma de sociabilidade, né? Como a gente aprende a se relacionar com as pessoas e é claro, isso está relacionado também com o capitalismo. A gente tem uma relação mercadológica com as pessoas, né? Isso se dá. O outro é um objeto para mim, né? Eu uso esse outro conforme a minha necessidade, né? É uma relação muito utilitarista, né? Eu preciso desse outro para alguma coisa, para o meu interesse, para eu conseguir isso, para eu conseguir aquilo. Então, o outro não é um ser humano, é algo que eu uso para conseguir algo que eu quero, né? Então, essa objetificação do ser humano, que é complexa, que Marx vai discutir, o outro vira uma coisa, né? Então, a gente objetifica o ser humano e humaniza os objetos, né? Às vezes a gente trata um carro como se fosse uma coisa humana e trata um outro ser humano como se fosse um nada, né? Como se fosse um monstro, desde um mendigo até alguém que você pode utilizar. E quando você não quer mais utilizar, você guarda no bolso, sabe? Agora eu vou tirar porque eu quero, né? Então essas relações, elas estão bastante fragilizadas por conta desses valores, sabe, Rubens? Esses valores individualista, o fetichismo da mercadoria, exatamente, né? A questão do individualismo, do egoísmo, eu tenho que conseguir, né? Não importa os meios, o importante são os fins, eu preciso conseguir, mesmo que eu pise nas outras pessoas, né? Essa questão da competição e não da cooperação, porque eu preciso conseguir, se o outro conseguir, eu perco, né? E não algo que todo mundo pode conseguir coletivamente. Essa ideia do coletivo está se perdendo. Assim, tem alguns movimentos, claro, mas de um modo geral, essa ideia do coletivo, eu te ajudo, você me ajuda, está se perdendo, né? As pessoas, elas estão realmente entrando numa dinâmica bastante individualista. E isso é muito perigoso. Então, assim, para que eu vou ajudar o outro? Para quê? Né? Então, assim, por que eu tenho que me sensibilizar com o outro? Eu não preciso dele, né? Assim, eu não vou ganhar nada ajudando o outro, eu não vou ganhar nada me solidarizando com o outro, né? Porque isso, Rubens, assim, a gente não está apenas desumanizando o outro, a gente está se desumanizando. É impressionante esse movimento, né? Nós estamos nos desumanizando, muitas vezes, né? Porque não é só aquele outro que está sendo desumanizado, a gente também se desumaniza nesse processo, né? Então, a gente perde o que tem de mais humano em nós, que é essa visão do outro, a sensibilidade, a consciência, a solidariedade, a empatia,
a identificação com o outro é um ser humano como eu. Não, a gente aprende que não, o outro é uma pessoa que que eu vou fazer de escada para subir em algum lugar. Então, são esses valores que são passados, né? E isso, claro, que vai interferir no processo de empatia ou de não empatia, né? Mas é um processo bastante complexo. Todos nós estamos sendo desumanizados e desumanizando. A gente tem que recuperar isso. Vocês estão falando que tem Tá bom, Rafael? A gente está falando que vocês também trazem esse trabalho diferencial aí na escola, até esse trabalho diferencial aí na escola e tudo mais, que é importantíssimo, né? E às vezes a gente não vai atingir todos também. Cada um, a gente faz o mesmo trabalho, mas a subjetividade de cada um, a compreensão de mundo de cada um, a gente não tem controle sobre isso, né? A gente dá aula para 30 alunos, consegue captar 20, 25, né, 5 ou 10 vão ter uma outra compreensão daquilo que a gente queria passar. Isso a gente não tem controle mesmo, né? Embora a gente gostaria que todos tivessem a mesma forma de compreensão, mas a gente não tem como homogeneizar isso. Mas atingindo talvez uma boa parte, a gente já tem que ficar feliz. Mas é esse processo, são os valores que a gente aprende desde criança, né? Desde a educação, de que eu sou o mais importante. Eu sou a pessoa mais importante desse mundo, então eu tenho que conseguir, o outro é menos importante, né? Infelizmente, são esses valores que a gente tem aí. E é que a gente precisa desconstruir sempre. Muito obrigado, professora. Tá bom, meu bem? Tá ótimo. Espero ter ajudado. Demais. Tá demais, hein? Muito, 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 muito gratificante ouvir tudo isso. Muito gratificante. Muito obrigado mesmo, viu, Ashley? Nada. Eu que agradeço. Como diz lá na terra dos seus pais, que Allah bless you, que Allah abençoe sua carreira. Obrigada, querido, obrigada. Que abençoe todos nós. Abençoe grandemente, né? Sim. Mais alguém querendo falar para a doutora? Não aguento, doutora, do Hudson. Já está praticamente no finalzinho. Eu agradeço, né, a participação, né, e foi muito construtivo o bate-papo, né? Obrigada, Douglas, igualmente. Obrigada pela sua participação também. Vamos lá fazendo nossos trabalhos. Aqui nós da área de humanas, o Douglas e a Ana Maria, né? Nos sentimos muito lisonjeados com a sua fala, viu, Ashley? E quando você tiver uma outra folguinha aí, você puder voltar a falar sobre outros questionamentos da psicologia, esteja em casa, tá? Tá bom. Eu vou querer falar sobre a Palestina, Hudson. Então, tem que marcar para falar sobre a Palestina, viu? Com certeza, isso é que me move. A Palestina conosco, que daí abrange praticamente a interdisciplinaridade, a Palestina. Com certeza. Não, a Palestina é meu xodó, né? Tem que falar sobre ela sempre. Desde já, a participação dos professores aqui, né? A Rubens, que é uma pessoa que chegou recentemente, né, veio para ajudar a trabalhar a qualidade de ensino para essa criançada. Infelizmente, não são todos ainda que estão tendo acesso, né? Infelizmente, temos essa questão da desigualdade digital, né? Como foi bem falado. Isso vai proporcionar uma desigualdade intelectual muito grande, e a gente fala isso para eles nas lives de ciências humanas. O que já existia de desigualdade intelectual agora vai triplicar imensamente nessa pandemia, infelizmente. Né? Nós, professores, vamos ter que trabalhar isso quando voltarmos no presencial, tentar nos desdobrar mais uma vez para poder diminuir essa questão entre as escolas particulares e as escolas públicas. Né? Então, desde já, em nome de toda a escola, Ashley, muito, muito, muito obrigado. Shukran. Né? Tá bom, Wilson. Obrigada. Tá? Muito obrigado, galera. Muito, muito obrigado. Depois eu vou te encaminhar lá o documento que a diretora recebeu, né, do seu modelo. Aí vou encaminhar para você, tá bom? Tá joia. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, hein? Um abraço.
Tchau. Tchau. Pessoal. Obrigado, Igor. Obrigado, Ercília. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, professor. Foi ótimo. Excelente, né? Poxa vida, excelente, excelente, excelente. Gostei muito. Agora eu vou ficar aguardando ela ter uma vaguinha para vir falar sobre a Palestina para nós. Ô, Douglas, excelente, hein? Excelente demais. Muito bom, Hudson, muito bom. Vou interromper aqui.